Vamos falar sobre um assunto delicado. Anistia. Mas será que você está preparado para isso? Digo isso porque vamos abordar o tema de forma geral e não ideológica. Tá bom, talvez tenha um pouquinho. Mas é porque ninguém é totalmente imparcial, certo? Tudo começou lá atrás, com a Operação Lava Jato. 7, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então passo a palavra ao Ministério Público para suas indagações. Na época, foi aplaudida pela direita e pela grande mídia, já que atingia em cheio figuras da esquerda, sob a liderança de Lula, além de empresários que financiavam e eram complacentes com todo o esquema de corrupção. O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula. Até aí, o sistema parecia satisfeito. Chegamos em 2019, primeiro ano de governo Bolsonaro. As investigações da Lava Jato alcançaram patamares que o sistema não esperava. E aqui vale a pausa. Sempre ouvimos falar sobre o sistema. Mas o que é, de fato, o sistema? Não é uma pessoa ou um grupo específico. O sistema é uma rede de poderes e regras que molda como vivemos e limita como podemos agir. Ele é formado por conglomerados financeiros, grandes mídias financiadas por esses conglomerados e políticos que discursam uma coisa em público, mas obedecem aos interesses de quem os financia. Quer ver como funciona? Basta observar quem anuncia nas grandes mídias. Quem paga a banda, escolhe a música. E não, isso não é teoria da conspiração. É pura lógica. 1 mais 1 são 2. Em 2019, a Lava Jato começou a atingir figuras fora do PT. E aí, meus amigos, já não era mais interesse do sistema manter a operação viva. Surgiram várias versões para explicar o fim da Lava Jato. Mas pense, quem divulgou essas versões? No mesmo ano, a revista Cruzoé trouxe na capa a foto de um ministro do Supremo Tribunal Federal junto da frase "o amigo do meu pai", em referência a um apelido encontrado na planilha de propinas da Odebrecht. Seria um escândalo. Deveria gerar questionamentos, investigações, talvez até um processo contra o ministro. Mas como diria Capitão Nascimento, o sistema é Resultado? A revista foi censurada. Outros meios de comunicação e jornalistas também sofreram. Terça Livre, Jovem Pan, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, entre muitos outros. O próprio ministro citado resolveu abrir de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público, um inquérito para investigar fake news. Esse inquérito foi entregue diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. O então ministro Marco Aurélio de Mello o chamou de o inquérito do fim do mundo, pela bizarrice jurídica que representava. E se tornou um inquérito, como eu disse, praticamente do fim do mundo, porque nele cabe tudo que venha a surgir como... A partir daí, tudo o que o STF considerasse um ataque, uma mentira ou algo que desgastasse sua imagem era incluído nesse inquérito, que, por sinal, era sigiloso. Ou seja, não dava para se defender, não dava para contestar. E o mais impressionante, a maior parte da imprensa não questionou. Controle, só não sabemos de quem. Enquanto isso, algumas figuras políticas, eleitas sob o bolsonarismo ou no discurso anti-PT, começaram a criar a narrativa do gabinete do ódio. O objetivo? Queimar a imagem de Bolsonaro e seus aliados para ganhar projeção individual. Não deu certo. Foram descartados pela esquerda e expulsos pelo bolsonarismo. Já o MBL, que havia perdido protagonismo nas ruas para os apoiadores de Bolsonaro, também se aproximou da esquerda, tentando retomar espaço. Mas parte da base enxergou isso como oportunismo e hipocrisia. O inquérito das fake news estava instaurado. Veio a Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News, e o sistema entrou em cena com força total. O mesmo sistema que havia enfraquecido o PT anos antes, agora via no crescimento do bolsonarismo uma nova ameaça. Então, aproveitou as críticas da esquerda a Bolsonaro e somou novas acusações, com apoio irrestrito da grande mídia.
A imprensa, como sempre, dançou conforme a música. Mesmo com todas essas narrativas, o apoio a Bolsonaro não enfraqueceu como o sistema esperava. Foi aí que perceberam. Apenas uma figura forte da esquerda teria chances de derrotá-lo. E então aconteceu. O mesmo STF, que havia validado todas as condenações contra Lula e outros réus da Lava Jato, cancelou os processos. Que estabelece a sanção de nulidade aos atos decisórios praticados por juiz incompetente nos termos do artigo 567 do Código de Processo Penal. Lula foi colocado em liberdade e ficou apto a disputar as eleições. Somou-se a isso a narrativa de Lula injustiçado, propagada por seus apoiadores, enquanto a imprensa trabalhava para desumanizar Bolsonaro e seus eleitores. Mesmo, o que é uma afirmação, não tem outra palavra para dizer sobre isso. Essa é uma afirmação clássica de um genocida, de alguém... O resultado? Lula venceu as eleições de 2022. Você pode estar pensando, mas até agora não falaram de anistia. Falamos sim. Volte o vídeo e perceba o fio condutor. O governo não tem condições políticas de fazer tudo. Quem manda hoje, hein, André? Olha, eu acho que quem manda é a sociedade. A frase é linda de efeito, mas eu estou falando quem manda de verdade em Brasília. Não, mas faz parte aqui, né? A vitória de Lula, com amplo apoio nacional e internacional do sistema, não significa que ele seja o pupilo dos poderosos. Ele foi apenas a peça mais útil naquele momento, a única capaz de derrotar Bolsonaro. Mas lembre-se, nem sempre querer é poder. Eu chamo isso de um momento histórico, viu, Paulinho? E para você, uma oportunidade extraordinária, não é isso? Agora, evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto. Mas o que é anistia? De forma simples, é o perdão jurídico concedido pelo Estado a determinados crimes ou infrações, geralmente motivado por razões políticas. No Brasil, já tivemos vários exemplos históricos de anistia. O mais famoso deles aconteceu em 1979, quando o regime militar aprovou a Lei da Anistia. Naquele contexto, perseguidos políticos puderam voltar ao país sem risco de prisão. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conexos. Mas, e aqui está o ponto, a mesma lei também beneficiou agentes do regime acusados de tortura e crimes graves. Ou seja, a anistia nunca é neutra. Sempre tem dois lados. Que modifique a lei, então. Que retrocesso coisa nenhuma. Isso aí... Nos últimos anos, a palavra anistia voltou com força ao debate. Dessa vez por causa dos desdobramentos do governo Bolsonaro e dos protestos que culminaram em 8 de janeiro de 2023. Milhares de pessoas foram presas, muitas delas sem julgamento, sob a justificativa de proteger a democracia. Familiares, advogados e até entidades internacionais passaram a denunciar abusos, prisões em massa e violações de direitos básicos. E foi aí que a ideia da anistia começou a ser defendida por parte da oposição. Para uns, seria a única forma de corrigir injustiças. Para outros, um retrocesso perigoso. Uma amostra disso. Do ponto de vista jurídico, né? Essa proposta de anistia é um retrocesso civilizatório. E o sistema não trabalha com moralidade. Ele trabalha com conveniência. Pense comigo, se em 1979 a anistia serviu para pacificar o país e garantir que ninguém, nem de um lado nem do outro, fosse punido, por que agora o mesmo recurso gera tanta polêmica? Porque desta vez o sistema ainda não definiu se precisa da anistia ou se ela pode atrapalhar seus planos. E é aí que mora o perigo. A anistia nunca depende do povo, depende do interesse de quem manda. Quem manda hoje, hein, André? Então, quando você ouvir falar em anistia hoje, lembre-se, ela não é apenas sobre perdão. Ela é uma ferramenta política.
pode ser usada para acalmar tensões, para consolidar um poder ou até mesmo para apagar erros do próprio sistema. E como vimos na nossa linha do tempo, o sistema não hesita em usar, descartar ou reescrever narrativas quando isso garante sua sobrevivência. O que aprendemos aqui? Que a anistia não é o fim da história. É apenas mais um capítulo no jogo de poder entre governantes, instituições e, claro, o sistema. Como nós defendemos a anistia, gente? Os esquerdistas, muitos deles que assassinaram mais de 120 assassinatos, eu estou falando em assalto a banco. A esquerda foi anistiada de assaltos, de homicídios, de sequestros. E eles foram todos anistiados ampla, de forma restrita e geral. E como sempre, quem fica no meio desse tabuleiro somos nós, o povo. Se você gostou dessa análise, curta o vídeo, se inscreva no canal Entre Fatos e Lendas e compartilhe com seus amigos. Assim, mais pessoas entendem o que está por trás dos discursos e das narrativas. Até o próximo assunto polêmico. E se quiser, pode criticar, elogiar e contrapor. Só não se esqueça de uma coisa. Se for do interesse do sistema, seu comentário, esse vídeo e até nossa vontade podem ser apagados. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm. O poder de mudar o mundo. De transformar o nosso Brasil. Deixa eu contar para vocês alguns bastidores, que acho que vocês gostam, né, de saber um pouquinho como funcionam os bastidores.